O que é melhor? Fazer carvão de madeira pesada ou fazer carvão de madeira leve? Neste vídeo eu vou explicar para você o conceito de densidade da madeira e como que isso influencia na produção do seu carvão e na produção dos subprodutos da cadeia produtiva do carvão vegetal. Então fica ligado nesse vídeo, esse vídeo está sensacional e aborda um dos conceitos que é mais discutido no meio de carvão vegetal e eu vou esclarecer e vou abrir a sua mente com relação a isso. Se você gosta do tema carvão vegetal, se inscreve no canal, ativa a sinetinha, que assim você é avisado sempre de novos vídeos. Não deixa de se inscrever, tá importante. Nem que você dá uma paradinha no vídeo aí, se inscreve, ok? E roda a vinheta que nós já vamos falar sobre esse tema. Olá, olá, muito bem-vindos! Professor Daniel Barcelos aqui, autor dos treinamentos online, Fórmula da Carvoaria Perfeita, Academia do Carvão e Fórmula Briquete do Carvão. Sejam muito bem-vindos. E nesse vídeo eu vou abordar para você sobre densidade da madeira aplicada ao carvão vegetal. Nisso a gente chega no seguinte ponto, gente. Carvão leve ou carvão pesado? O que é melhor? Bom, gente, com relação a cliente, o carvão leve ou pesado vai depender da aplicação. Na maioria dos casos, os clientes gostam de um carvão pesado, de um carvão denso, né, propriamente dito. Só que existem algumas aplicações em que o carvão leve ele é extremamente interessante, o carvão poroso. Por quê? Porque ele aumenta a reatividade em si de certos processos, ok? Então, para que a gente possa começar a entender os fundamentos, a gente precisa entender o que é densidade, gente. Densidade nada mais é do que a relação entre peso e volume. Traz a câmera aqui para mim. O que vai acontecer? O que é peso? Por exemplo, 1 litro de água, ele pesa 1 quilo. Ou seja, esse copo, por exemplo, aqui, ele deve ter uns 250, 300 ml, tá? O que é 300 ml? É volume, é quantidade de espaço vazio. Quando a gente fala ml, metro cúbico, a gente está falando de volume. Se eu encher isso aqui de água e pesar, eu vou ter de água mais ou menos 300 gramas. Se eu colocar mercúrio, o mercúrio, se eu não me engano, é 13 vezes mais pesado que a água. Então vai ser 13 vezes 3, eu vou ter 4 quilos num copo de mercúrio. Da mesma forma é a madeira. Existem madeiras que tem muito peso, que são inclusive mais pesadas que a água, tem mais de 1 quilo, existem algumas espécies, e a maior parte das espécies ela é mais leve do que a água. Por isso que muitas vezes o pessoal joga uma tábua de madeira, ela boia porque ela tende a ser menos densa do que a água. Então tudo que for menos denso que a água boia, e o que é mais pesado afunda. Então se você jogar uma pedra numa água, a densidade de uma pedra é muito superior da água, então tende a afundar. Então a densidade nada mais é do que o peso do corpo num determinado volume. Este é o conceito fundamental de densidade de um jeito básico. Daniel, e como que é a densidade da madeira? Bom, gente, a densidade da madeira ela varia, tá? Ela varia de espécie para espécie e varia dentro da mesma espécie. Deixa eu compartilhar aqui. O que vocês estão vendo aqui abaixo, deixa eu ligar o laser, é uma peça de madeira. Opa, não ligou. É como se o centro da madeira aqui está em vermelho fosse mais pesado que a região mediana e mais pesado que a zona verde. Então esse material verde seria mais leve, aqui mais pesado e madeira. Então a madeira é um material heterogêneo, que ele varia ali da região. Geralmente o centro é um pouquinho mais pesado do que as bordas da madeira. E se a gente for fazer uma comparação de madeiras, eu vou ter, por exemplo, madeiras com densidade de 0,20, uma balsa, por exemplo, uma madeira extremamente leve, que vai pesar 0,20, que vai de 0 a 0,25. Por exemplo, os pinos, tá, gente, vão estar localizados aqui, ó, de 0,36, 0,42, de 0,42 a 0,50, que vai de moderadamente leve a moderadamente pesada. A maior parte dos pinos está aqui na parte leve. Os eucaliptos vão estar aqui, ó, de 0,42 a 0,50, 60, a maior parte dos eucaliptos. E existem eucaliptos, inclusive, que são mais pesados que 0,86. Então você vai de madeiras extremamente leves a madeira extremamente pesada, que vai de 0,2 até 1,2. Todas as madeiras que ultrapassarem 1, elas serão mais pesadas, tá? O que isso quer dizer? Imagina uma madeira que é 0,2, uma balsa, tá? E imagina aqui um eucalipto pesado com 0,8. Significa dizer o que, gente? Significa dizer, traz a câmera aqui para mim.
Imagina aqui uma madeira leve com uma bauxita 0,2 e uma madeira de eucalipto 0,8. Se eu colocar a mesma madeira dentro de um forno, tá? Essa aqui vai estar 4 vezes mais leve, então eu tenho 4 vezes menos material, eu vou ter 4 vezes menos reação de carbonização, menos fumaça, e vou ter 4 vezes menos carvão ao final do processo. Já vou entrar com 4 vezes menos madeira, mesmo que eu ocupe o mesmo espaço, né? Porque forno é volume, forno é tamanho. Então, quanto mais pesada é uma madeira, tá? Sem considerar a água nela, significa dizer o seguinte, que mais reação vai ter, mais carvão vai ser produzido, mais fumaça vai ser produzido, mais subprodutos serão gerados. Então, eu terei muito mais reação num mesmo espaço. Isso é bom ou ruim? No geral, gente, é bom, porque você vai produzir muito mais. Ok? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês para a gente avançar nesse conceito. Então, gente, se eu tenho uma madeira de alta densidade, se ela é mais densa, primeiro, ela vai ter menos poros. Ou seja, ela é uma madeira que é mais fechadinha os poros. Ela vai ter menos água. Como ela tem menos poros, não vai caber água. Então ela vai ter menos água, ela vai secar mais rápido, teoricamente, tá? E se eu tenho mais madeira e menos água e menos poros, menos espaços vazios, significa dizer que eu vou ter mais carvão. E se eu tenho mais madeira e eu vou ter mais reações na hora que eu transformo a madeira em carvão de pirólise, como eu já expliquei em outras videoaulas aqui, eu vou ter mais gases ricos, tá? Vou ter gases que é mais fácil de incinerar, eu vou ter mais alcatrão, eu posso ter mais pirolinhoso, eu posso aproveitar esses subprodutos em maior quantidade. Então a primeira coisa, gente, que quanto mais densidade eu tenho, mais de tudo eu tenho. Olha só, gente, imagine o seguinte, uma madeira bem pesada como essa aqui, ó. Deixa eu ativar o laser aqui, ó. Quanto mais massa eu tenho aqui com a mesma unidade de volume, significa dizer que eu vou fazer mais carvão, eu vou ter uma condição diferenciada que vai me favorecer as reações, tá? Então eu vou ter lá muita madeira aqui dentro, então todas as reações termoquímicas, de produção de carvão, de fumaça, de gases, de vapores, vai acontecer. E quase sempre, tá, gente? E quase sempre essas reações vão produzir mais carvão. Às vezes, em termos de volume, traz a câmera aqui. Em termos de volume, você vai ter carvão. Mas você vai ter um carvão, às vezes, levinho e outro carvão pesado. Você vai pesar, vai segurar na mão, assim, 2 carvões do mesmo tamanho. Um vai estar muito mais pesado que o outro. E quase sempre você vende o quê? Em quilo. Você vende em tonelada mesmo, que eles... Ou seja, se eu colocar o mesmo carvão em 2 sacos de tamanho igual, um vai pesar mais do que o outro. Tá? Se eu colocar o mesmo volume em si. Então, o que acontece? Se eu tenho uma madeira mais densa, eu vou ter um carvão mais denso, eu vou ter mais reação, e quase sempre densidade, tá, gente? Está relacionado com mais lignina, e lignina na madeira significa dizer que é mais carvão. Então, são tudo elementos que fazem com que a gente possua resultados positivos em termos de carvão vegetal. Ah, Daniel, mas é interessante para mim um carvão mais poroso para reação, às vezes para um silício metálico, um carvão de pinos, um carvão poroso, né, que o gás entra rapidamente, reage. É interessante, então existem aplicações industriais em que o carvão mais leve e poroso, ele é interessante. Mas na maior parte dos casos, tá, carvão pesado, ele tende a ser mais interessante na cadeia produtiva, porque eu ganho por cada batelada de carvão, faço mais carvão, favorece as reações como um todo, ok? Então, espero que vocês tenham entendido essa questão da densidade, como que isso relaciona no carvão, e que você, ao fazer a exploração, lógico, às vezes você não vai poder escolher a densidade da sua madeira do carvão, mas escolha florestas mais densas. Isso com certeza vai fazer com que a sua cadeia produtiva de carvão vegetal, lógico que para condições aí de mercado geral, é mais interessante, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Sucesso nos seus projetos de vida, sucesso nos seus empreendimentos de carvão. Te vejo no próximo vídeo. Até breve. Tchau!